Salve, salve investidores, diário de trade. Vamos dar uma olhada como que foi o fechamento do mercado no dia de hoje. Então, o Infut hoje tendo uma queda de 1,61, Dolfut uma alta de 1,05 e em média os juros teve uma alta de 0,56. Então, dia de alta para os juros e para o dólar também, e o índice tendo queda. Os big players hoje no Infut atuou na ponta vendedora, inclusive acionou o gatilho de venda, chegando no alvo da operação. No Dolfut a mesma coisa, os big players atuaram na ponta compradora, acionou o gatilho de compra e também chegou no alvo da operação. Em relação à sua abertura, o Infut ele teve uma queda de 1.595 pontos e o dólar uma alta de 38 pontos. O FSB Delta Vol dos níveis mais altos, então o Infut no 2.07, lembrando que acima de 1.50 já é considerado forte, então hoje a volatilidade para o Infut na queda 2.07 e Dolfut 2.68 na compra, né? Então um tendo uma volatilidade para alta, outro tendo uma volatilidade para baixa, né? E nos seus níveis mais altos. O Dolfut termina o dia no quadrante forte, né? Sendo que o Infut e o Ibovespa no quadrante fraco. Então a operação aqui foi uma operação de hedge, comprado no dólar, vendido no Infut, e vou mostrar o gráfico para vocês para o melhor entendimento. Então esse foi o nosso terminal FSB Index, que eu transmiti ao vivo todo esse fluxo durante o pregão, das 9 até as 5. E agora eu vou mostrar para vocês o gráfico. Vamos dar uma olhada no gráfico. Então, começando pelo Dolfut, né? O trade de hoje foi aqui por volta das 9h45, né? Ele acionou uma compra, gatilho de compra acionado. A relação risco-retorno nessa entrada aqui estava extremamente favorável. E o stop, o próprio gatilho, né? Então ele ficou com o preço acima dos 5.327, acionou uma compra. E essa compra não teve nenhum stop na operação, chegando a testar o máximo projetado para o dia. E o pregão veio testar também os 75, né? Então ele veio, acionou o gatilho no rompimento do 27. Enfim, veio no nosso alvo no 33. Veio também no segundo alvo no 52 e veio buscar os 75, né? Interessante hoje a movimentação do dólar, sem nenhum stop na operação. Enfim, ele no início do pregão ele chegou a buscar essa região acima dos 5.327, porém perdeu, né? E foi fechar abaixo da média de 9, vindo testar a média de 50, depois perdeu a média de 50 e fechou abaixo dela, e aqui ele acionou a compra com esse fechamento acima dos 5.327. E aqui ele deu a oportunidade de uma entrada. E o preço se movimentou acima dos 5.327 o dia todo. Então, para quem entrou nesse trade, nenhum stop na operação. Esse era o nosso operacional de hoje. Então, gatilho de compra sendo acionado no Dolfut. Vamos dar uma olhada no Infut. Bom, o Infut ele teve gap, né? Então ele já acionou o gatilho de venda. Depois ele veio fechar o gap, fecha o gap, mas depois o fechamento foi abaixo dos 501. Então abaixo aqui dos 148, 501, acionou a venda e essa venda não teve nenhum stop, né? Então abaixo desse fechamento acionou a venda, nenhum stop na operação, enfim, o dia todo o mercado se comportando com o viés de baixa para o Infut, né? E veio buscar a média de 9, perdeu a média de 9, veio testar a média de 50, ficou acima da média de 50, depois perdeu a média de 50 e só no período da tarde, né, que ele veio fechar acima dela, enfim, já foi criando uma zona de preço nessa região e depois do teste da média de 50 de 9 rompeu, mas não conseguiu ficar acima. E aí ele veio buscar a média de 200, né, no período da tarde.
Então interessante, 146, 226 aqui, um ponto importante, ele precisa se sustentar acima disso. Se perder, aí o mercado já fica com um viés mais baixista. Então esse foi um IFUT, um trade na venda, né? Então é isso, pessoal, esses são os gatilhos, tanto do dólar quanto do índice, uma operação de hedge hoje e o nosso estudo quant mais uma vez na mesma mão que os big players, né? Então, os big players hoje atuaram na ponta no Dolfut, na ponta compradora, e o nosso gatilho de compra foi acionado na mesma mão dos big players, e o Infut big players na venda, o nosso gatilho de venda também foi acionado, e esse foi o fluxo de hoje. Então, se você tem interesse em se tornar membro e receber esses pontos de volatilidade após o fechamento do mercado, entre no grupo do Telegram para maiores informações. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.